A graça e a paz, queridos. Deus abençoe a todos. Que bom estarmos juntos para crescer em Jesus, para que Ele possa nos ensinar essa manhã. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo de número 23. Antes de lermos aqui, que geralmente eu não conto essas histórias, mas eu acho que às vezes é importante, né? Essa semana eu estava preparando essa mensagem, né, que Deus colocou no meu coração, e às vezes eu fico com aquela preocupação de realmente é isso, né, que Deus gostaria que eu falasse à igreja. Aí eu fiz essa pergunta a Deus, né? Deus, é realmente isso que o Senhor deseja que eu traga? É realmente isso que o Senhor quer falar à tua igreja? E aí, depois de eu fazer essa pergunta, minha mãe me ligou, eu conversei com ela. Quando eu desliguei o telefone, eu peguei o celular, tinha... O YouTube avisa quando vem algum comentário no meu canal, né? E alguém escreveu justamente o tema da pregação lá. No comentário, escreveu exatamente, como copiou e colou lá, né? No YouTube. Aí, eu até falei para minha esposa, né, que às vezes tem coisas que são coincidências, né? Outras não. Aí como é que eu sei quando é coincidência ou às vezes é Deus falando? Aí eu brinquei com a minha esposa, que eu criei o critério da preguiça. É assim, se exigir mais fé, mais esforço para crer que é uma coincidência, então até por questão de preguiça eu creio que é Ele falando. E às vezes exige realmente mais fé, crer que é uma coincidência. E de novo, aqui a gente sempre inicia o culto abrindo nos Salmos, mas o diácono Rogério abriu justamente falando de um tema que eu vou tocar aqui ao longo da pregação. Então Deus deixando bem claro que é isso mesmo, né? Queridos, Mateus capítulo 23, vamos ler alguns versos espaçados. Primeiro verso 13, Mateus 23, verso 13, diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Verso 15, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. E no verso 33, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, essas palavras são tuas. Então, que o Senhor possa nos ensinar o que pretendia ao falá-las e ao permitir que isso entrasse nas Escrituras. Trabalha no nosso coração, nos ensina o caminho da vida, nos ensina a sermos parecidos com o Senhor. Que a Tua palavra entre no nosso coração e produza vida e vida em abundância. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como podem ver pelos versos que nós lemos, realmente é interessante que Deus confirme que é isso mesmo que fale, porque são versos um pouco mais firmes de Jesus, né? Veja só, queridos, ao longo da jornada no WhatsApp, tem até um irmão aqui que vem de Anápolis, que acompanha no WhatsApp, seja bem-vindo, querido. Nessa jornada que eu tenho feito, ensinando ali no WhatsApp, a gente veio desde o livro de Mateus, exploramos versículo por versículo todo o livro de Mateus, depois fomos para as 3 cartas de João, 1 João, 2 João, 3 João, e agora estamos no Evangelho de João, já estamos no capítulo 17. E uma das coisas que mais assim, me chocaram, uma das coisas que mais assim, me impactaram ao longo dessa jornada, é o que eu venho trazer aqui para vocês hoje. Um dos pontos que foi explorado longamente no WhatsApp, e aqui vou trazer um pouquinho do que eu nunca tinha percebido, e ficou tão claro para mim que eu fiquei impressionado de nunca ter visto isso antes. Como isso está ali marcado em todo o Evangelho, e às vezes a gente não enxerga. Veja só, quando nós lemos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a trajetória de Jesus na terra, a gente pensa, né, a gente vendo Jesus ali agindo, a gente pensa que é somente um combate entre Jesus, representando o bem, contra as forças das trevas, contra o mal. Mas realmente é somente isso, uma luta de Jesus contra o mal? Porque se fosse apenas isso, querido, Jesus, ele combateria quem? Na vida terrena dele?
ele combateria os povos mais maldosos da terra, se o combate fosse apenas contra o mal. Ele combateria, claro, se o combate é contra o mal, combateria os povos mais maldosos, que eram, na época, claro, os romanos e os bárbaros, que eram marcados pela crueldade, pela violência, pela tirania, pela exploração dos outros. Só que o grande choque de Jesus, o grande embate de Jesus, não foi contra os romanos, nem contra os bárbaros. Contra os bárbaros, Jesus sequer foi até eles, e com os romanos, são poucas as passagens que Jesus lida com algum romano. É claro que o combate do Evangelho é, sim, contra o mal, contra as forças das trevas, isso não precisa nem dizer. Mas o grande enfrentamento de Jesus, o grande combate de Jesus, a gente vê que foi muito focado em outra direção. Qual o maior embate que Jesus teve enquanto estava na terra? O choque de Jesus foi contra quem? Foi contra a religiosidade. Por incrível que pareça, quando Deus decide vir em forma de carne e vir na pessoa de um ser humano, Deus vem à terra e você espera, a religiosidade vai o quê? Se Deus está vindo à terra, a religiosidade vai receber Deus de braços abertos. Porque o que a religiosidade apregou vamos servir a Deus, Deus é tudo, e Deus é o máximo, etc. Só que, por incrível que pareça, e é isso que foi tão chocante para mim, estudando os evangelhos, a religiosidade não queria Deus, não queria Jesus, e pelo contrário, se ofendia com as mensagens de Jesus, com a presença de Jesus, com as ações de Jesus. Tudo que Jesus fazia, eles iam lá e tentavam barrar Jesus, tentavam frear Jesus, e diziam, não é por aí, não faça isso. Então, a religiosidade vindo contra Deus. Era Deus contra aqueles que se diziam os detentores, os proprietários de Deus. E Jesus o tempo todo vai mostrando isso. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, uma pessoa cai machucada, ela é assaltada, é espancada e cai na beira da estrada. E Jesus usa, dizendo que os religiosos passaram, viram aquela pessoa ferida, e o ignoraram completamente. E veio um outro, que nem tinha essa religiosidade toda, era um samaritano, era uma pessoa à margem da religião oficial de Israel, e esse samaritano vem e cuida, ajuda aquela pessoa ferida. E Jesus faz uma pergunta contundente: quem fez a vontade de Deus? E, de novo, quando a gente lê Jesus falando uma coisa, a gente tem que lembrar que Jesus é Deus. Então é Deus perguntando, quem fez a minha vontade? Aqueles que tinham acabado de vir do templo, em Jerusalém, louvaram, cantaram, pregaram, ouviram a mensagem, e na hora de praticar a mensagem, ignoraram completamente. Ou aquele que nem estava no templo, mas tinha o coração em Deus e passou e ajudou a pessoa. Quem fez a vontade de Deus? E se Deus falasse esse tipo de coisa hoje, falasse, olha, o apóstolo passou e ignorou o ferido. O cantor gospel passou e ignorou a pessoa ferida. E uma outra pessoa que, às vezes, nem tem um destaque, assim, na religiosidade, mas ele passou e cuidou, ajudou, fez o bem. Se Deus viesse e falasse isso hoje, provavelmente ele sofreria a fúria dos religiosos, como ele sofreu. Tem um livro que eu li há uns 2 anos, acho que é do Bill Hybels, eu não me lembro agora exatamente o autor, mas eu acho que tenho quase certeza que é dele. Ele mostrando, eu esqueci o título do livro também, mas a capa do livro é uma pessoa só vendo só as pernas, de pessoa de calça jeans e andando, né? E o tema do livro é Jesus vindo hoje. Então aquela pessoa andando de calça jeans é como se Jesus tivesse vindo hoje e pregando a mensagem dele. E no livro acontece exatamente o que acontece nos evangelhos. A fúria dos religiosos contra Deus. E, por fim, quem matou Jesus foi os próprios religiosos. Então vem Jesus, e sempre quando ele cita os ensinos da religiosidade, ele fala, a religiosidade diz isso, eu, porém, vos digo tal coisa. E às vezes a gente não compreende como é que pode os religiosos ficarem tão furiosos com Deus,
Por quê? Porque ele vinha e dizia, olha, eles dizem isso. Eu, porém, vos digo, e Jesus trazia o evangelho. Jesus citava a forma deles tratar a vida, a forma deles viverem, e Jesus falava para os discípulos, olha, eles vivem assim, mas entre vós não será assim. Jesus, vocês leiam os evangelhos, ele sempre caminhou à margem da religiosidade. A religiosidade estava aqui nos templos, nas sinagogas, e Jesus sempre no meio do povo, caminhando no deserto, nas cidades, nas festas, sempre à margem da religiosidade. Ele não fez nenhuma associação com a religiosidade, não quis transformá-la, não quis se unir a ninguém, não, ele sempre estava à margem. E veja só, é muito importante isso aqui, já de início. Quando eu falo da religiosidade, eu não estou falando de uma religião específica. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de um espírito, de uma forma de tratar a vida, de uma forma de encarar o mundo. A religiosidade pode ocorrer até no ateísmo. O que seria esse espírito de religiosidade? É quando você dogmatiza algo a tal ponto que isso se torna uma justificativa para você perseguir, para você tratar mal, para você acusar, para você humilhar o outro, ao ponto até de matar. É isso, sempre quando você pega uma ideia, uma doutrina, um ensino, uma ideologia, e torna aquilo tão dogmático que você usa aquilo como justificativa para fazer o mal, para tratar mal, para pisar em pessoas, como a gente vê nos evangelhos os religiosos fazendo. Era o tempo todo os religiosos vindo, pisando em pessoas, oprimindo pessoas, explorando pessoas, e vem Deus e não se associa com os religiosos, mas afasta os religiosos e vai cuidar das ovelhas, do povo, daqueles que estão sofrendo. Abra comigo, queridos, em Lucas capítulo 11. Vamos ver um pouco desse embate totalmente surpreendente, porque, como eu disse, Deus vindo à terra, você espera que os religiosos o recebam de braços abertos, comemorem, etc. Agora, qual foi a recepção deles? Lucas capítulo 11. Olha a recepção que os religiosos deram a Deus. Verso 14. Jesus, que é Deus, estava expulsando um demônio. Que obra maravilhosa, uma obra linda, estava libertando uma pessoa. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão, o povo, as ovelhas, ficaram admirados. Mas alguns deles disseram, olha do que chamaram Deus. É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsam os demônios. E no verso 19, aí Jesus responde, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então veja, Deus vem à terra, e o que os religiosos chamam Deus? Você é como um príncipe dos demônios. Você é Beelzebu. Olha que loucura isso, queridos. Você espera que talvez os grandes corruptos, as prostitutas, as piores pessoas da terra venham e chamem Deus de Beelzebu. Não, você não presta, não é você que eu quero, não. O Evangelho mostra os religiosos chamando Deus de príncipe dos demônios. E Jesus diz, olha, se eu estou vindo expulsando demônios, é o dedo de Deus que faz isso, e o reino de Deus é chegado à terra. O reino de Deus, não é de vocês, é de Deus. Aos que se achavam proprietários de Deus, Deus vem e diz, não, esse reino não é de vocês, é reino de Deus. E eu não sou o demônio, eu sou Deus. Você vê como a religiosidade entortou a mente das pessoas, porque elas se achavam detentoras de Deus e tinham o poder de fazer contra quem quisessem, em nome de Deus, entre aspas. Ou seja, a religiosidade estava vendo na bondade, no amor e no perdão de Jesus como algo do diabo. Não, ele é light demais, ele é leve demais, ele quer cuidar de todo mundo, ele quer perdoar todo mundo, ele quer ajudar todo mundo. Não é assim, não. Não pode ser assim, não. Tem que ser duro, tem que mostrar para esses pecadores que eles são isso, são aquilo.
E esses religiosos chamavam de algo de Deus coisas como acusação, como colocar medo nas pessoas, como colocar rigores extremos. Quando isso, o próprio Deus, em outras passagens, Jesus diz, isso são mandamentos de homens. Ou isso é algo diabólico. Jesus diz em João 8, de novo, a gente está entendendo por que esse embate foi tão forte e por que os religiosos responderam com tanta fúria. Porque Jesus, por exemplo, chega em João 8 e diz, vocês não conhecem Deus, vós não o conheceis. Vocês têm noção, querido, de chegar para um judeu que está ali dia e noite no templo. Às vezes os fariseus, eles conheciam o Antigo Testamento de cor. De cor. Você falava, cita aí, fala o livro de Isaías. Alguém sabe o livro de Isaías de cor? Um capítulo do livro de Isaías de cor? Eles sabiam o livro de Isaías de cor inteirinho. Você falava, olha, recita aí o livro de Isaías, eles recitavam. Mas não era só o livro de Isaías, eles poderiam recitar o Antigo Testamento inteiro, para você, de trás para frente, de trás para frente. E Jesus chega para essas pessoas, e de novo, lembrem-se disso, não é um mero homem, é Deus dizendo para eles. Deus chega para esses que tinham a Bíblia de cor, que iam o tempo todo, que jejuavam, que oravam, e Jesus diz, vocês não me conhecem. Vocês falam tanto de Deus e não me conhecem. Abra comigo, queridos, em João capítulo 8. Um pouco antes de Jesus dizer isso. Então, isso para mim foi um choque muito grande, queridos, porque é o tempo todo Jesus dizendo, vocês não me conhecem, vocês estão completamente errados. João 8, verso 39. João 8, 39. Olha o que os religiosos dizem. Abraão é o nosso pai. Né? Sempre com esse tom de arrogância, né? Responderam eles. E disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Então Jesus deixa bem claro o que é conhecer a Deus, né? Se vocês são filhos de Abraão, se vocês são servos de Deus, vocês fariam as obras que Abraão fez. Verso 40, mas vocês estão procurando matar-me. Olha só, os religiosos estavam querendo matar Deus. Sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Olha só. Jesus está dizendo, vocês não fazem as obras de Abraão, fazem as obras do pai de vocês. E Jesus vai dizer que pai é esse. Eles protestaram, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. O religioso sempre vem com isso. E Deus diz a eles, Jesus diz, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Vocês já viram isso, queridos? Que você vai falar para um religioso de Jesus, ele tem uma dificuldade imensa de viver como Jesus. Porque Jesus era muito leve, Jesus era muito camarada, Jesus ele estendia a mão, Jesus não acusava ninguém. Pelo contrário, ele expulsava os acusadores e dizia, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram, e Jesus disse, eu também não te acuso, vai, não peques mais. Se você tenta passar a mensagem de Jesus para um religioso, ele se fecha. Porque, de novo, Jesus era muito leve, ele era muito bom, ele tinha muita compaixão, ele estendia a mão para as ovelhas fracas. Ele não apaga o pavio que fumega, nem esmaga a cana quebrada. É sempre estendendo a mão para o fraco. Jesus diz, eu não vim para os sãos. O médico, ele vem para os doentes. Então, eu vim para cuidar. Se alguém é fraco, se alguém está em pecado, se alguém tem dificuldade de servir a Deus, se alguém está pisando na bola, não se afaste. Jesus diz, vem para mim, deixa eu te ajudar. Jesus é sempre assim. E Jesus diz, se vocês fossem de Deus, vocês me amariam, vocês me receberiam, vocês viveriam como eu. E muitas vezes, essas pessoas que têm esse espírito de religiosidade, de novo, não tem a ver com religião X ou Y, estou falando, a pessoa que tem esse espírito de religiosidade, ele barra Jesus. Ele não quer essa vida tão boa, tão tranquila de Jesus. E aí Jesus continua, verso 43, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Olha isso, queridos. Deus dizendo para os religiosos, para aqueles que liam a Bíblia todo dia,
Tinham ela de cor. Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Olha a dor no coração de Deus. Vocês não têm condições, porque vocês empedraram o coração. Vocês leem a Bíblia, mas usam ela para atacar. Vocês leem a Bíblia, mas usam ela para ferir, para esmagar. E tudo que eu vou dizer, Jesus diz, vocês são incapazes de ouvir, porque o coração de vocês está de pedra. O coração de vocês é contra o próximo. E Jesus continua, verso 44. E agora ele vai dizer quem é o pai deles. Vocês pertencem ao pai de vocês. Olha só, o diabo. Duro, hein? E é Deus falando. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Então Jesus está dizendo o quê, queridos? Que não interessa se a pessoa fala de Deus o dia inteiro, se vai à igreja, mas se o coração dela é para satisfazer esses desígnios malignos, de matar, de mentir. Se a pessoa cultua ódio no coração e pisa no outro, maltrata o outro, não precisa matar literalmente, mas está matando a pessoa no coração dela e trata mal e com ódio, Jesus diz, vocês não estão servindo o Pai das luzes, mas vocês têm por outro Pai. E são incapazes de ouvir. Jesus diz, vocês preferem a mentira que eles dizem do que a verdade que eu, Deus, digo. Então a religiosidade está sempre dizendo, se você conhece os dogmas, se você conhece as doutrinas, se você conhece os versículos, se você já fez isso ou fez aquilo, você conhece a Deus. Não é isso? Você conhece o dogma, conhece a doutrina, o que a doutrina diz? Então você conhece a Deus. E vem o Evangelho, isso já na primeira carta de João, vem o Evangelho e diz, quem odeia não conhece a Deus. Ponto. Isso aqui não é interpretação do pastor Romo, não, está escrito. Quem odeia não conhece a Deus. Porque está cultivando, e lá nessa primeira carta de João ele diz, porque quem tem ódio está cultivando um desejo, um coração assassino. Mesmo que nunca mate, mas tem essa vivência de ódio, de mentira, que tem por pai, não Deus, mas outro. Quem odeia não conhece a Deus. Então, queridos, a gente tem que pregar aqui o Evangelho, a Bíblia, tudo mais. Mas isso tem que ser uma vivência. Não é decorar, não é meramente um conhecimento intelectual. Isso tem que descer para o coração e transformar naquilo que eu tanto prego, em amor, em compaixão, em você se importar com o outro, você chorar quando a pessoa chora, se alegrar quando ela se alegra. Então, quando uma pessoa cair e chorar, você não vai lá e aponta o dedo e diz, eu te disse, está vendo? Não, você chora com ela. Você ajuda ela. Você vai lá com ela, junto dela. Isso é conhecer a Deus. Porque quando ele diz que quem odeia não conhece a Deus, lá na primeira carta de João, ele também diz, quem ama conhece a Deus. Então, esse é o então, tudo que a gente ensina aqui é para produzir esse conhecimento que é marcado, que é visível, que é expressado em amor por pessoas. Então, é o que Jesus diz aqui. Eles estão falando de Deus, os religiosos estão falando, mas não estão vivendo. Jesus diz aqui no texto que nós lemos em Mateus 23, vocês não entram no reino de Deus e fecham as portas para os que querem entrar. Então, olha a loucura, os religiosos falando de Deus o tempo todo, Deus, 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 e Jesus está dizendo, vocês não estão entrando. E pior, vocês estão fechando a porta para quem gostaria de entrar. Porque põe tantos rigores, põe tanto peso, faz Deus ser tão vingativo, faz Deus ser um ser que você tem que ter medo, porque a qualquer momento ele vai pesar a mão em você, Deus vai te castigar, Deus vai te punir, Deus está te olhando. Põe tanto medo em Deus que as pessoas começam a se afastar, que as pessoas começam a não querer. Um Deus que você tem que ter o tempo todo preocupado, porque senão quem vai puxar o seu pé, quem vai pesar a mão contra você é ele. E é interessante que isso Jesus não falava apenas para um grupo, né? Porque se fosse apenas para um grupo,
né? Porque mais marcadamente Jesus tinha esse embate com os fariseus. Mas, aqui em Mateus 23, em Lucas 11, um dos peritos da lei diz: mestre, mas quando você fala essas coisas, você ofende a nós também. E aí Jesus aponta o dedo e se volta para eles. Então Jesus, Deus, ele vem e bate de frente com os fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei. Não sobrou ninguém, queridos. Deus vem e bate de frente contra todos os religiosos, em todas as concepções. Por quê? Porque é um espírito de religiosidade. Não estou falando, quem crê, porque os saduceus não criam em anjos, não criam em ressurreição. Os fariseus criam em anjos e criam em ressurreição. Então é questão de dogma? Não, Jesus bateu nos dois. Por quê? Porque ambos, não era questão de doutrina, ambos tinham esse espírito de religiosidade. Nós temos o poder, nós falamos em nome de Deus, então nós vamos dizer para aquela pessoa: você não presta, você é isso, você é aquilo. Esse espírito de esmagar o ser humano, Deus vem e diz: não, aqui não, aqui não. Um pouco da minha, via o meu coração trazer essa mensagem, foi porque lá no meu trabalho, uma pessoa começou a conversar comigo, né? E aí a pessoa disse para mim: olha, eu creio em Jesus, leio a Bíblia, oro, gosto, né, de estar um tempo com Deus, só que eu não sou nada religioso, nada religioso. Aí eu falei para ela: eu também não. Aí ela: mas eu achei que você fosse pastor. Falou: não, eu sou pastor. Não, mas como assim você não é religioso? Aí eu perguntei para ele: quem matou Jesus? Ele ficou assim: quem matou Jesus? Foram os ateus? Foram os céticos? Foram os agnósticos? Foram as prostitutas? Quem matou Jesus? Eu disse para ele: foram os religiosos. Então, isso já lá de cara já deixa bem claro que você tem que fazer uma escolha de viver Deus não conforme a religiosidade, mas viver Deus de uma forma livre, de uma forma bela, de uma forma amorosa. Se for seguir os ditames da religião, a fúria da religião, a acusação que a religião sempre tem, a arrogância que a religião sempre coloca no coração humano, de sempre se achar o representante de Deus, a coisa vai se deturpando. Você começa a piorar. Você começa a olhar para o outro sem compaixão, pelo contrário, com um olhar feroz, com um olhar de pensar que a pessoa é isso ou é aquilo. Depois que eu falei isso, eu conversei com essa pessoa por mais de 1 hora, falando de Jesus, citando parábolas, falando do reino de Deus. Agora, se começasse a conversa de religião, com certeza eu ia começar a andar para trás, ia dar uma desculpa e fugir. Porque, queridos, as pessoas querem Jesus. Só não quer a religiosidade. Porque, primeiro, elas já viram na história humana que a religiosidade não funciona e nunca vai funcionar. E a religiosidade, como nós vemos, ela pregou um monte de coisas que Jesus diz: entre vós não será assim. Eu, porém, vos digo. E, de novo, Deus, Jesus, foi morto pela religiosidade. Por isso que eu falei que o Rogério abriu aqui em Mateus 27, falando da morte de Jesus. E eu vou falar um pouquinho disso agora. Abra comigo, em Lucas 22. Nosso coração está mais parecido com quem, né, queridos? Com os religiosos ou com o coração de Jesus? Lucas 22, verso 52. Olha aqui os ateus que mataram Jesus, mas eram os ateus que estavam na religião, né? Lucas 22, verso 52. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, olha todos os grupos aqui, chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo, aos líderes religiosos, olha só, que eles eram os principais, não eram o Zé Mané da esquina, não, eram os que conheciam, eram os tops da época, aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Estou eu chefiando alguma rebelião, ó Deus dizendo, para que vocês tenham vindo com espadas e varas, olha só, queridos, religiosos vindo com espada para matar Deus. Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam.
Olha o que Deus falou para os líderes religiosos. No verso 66, ao amanhecer, reuniu-se o Sinédrio, que é o supremo concílio da religiosidade da época. Reuniu-se o Sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes, quanto os mestres da lei, ou seja, eram todos os grupos estavam ali. E Jesus foi levado perante eles. E aí a gente sabe, né, o decorrer da história, que eles julgam Deus, a religião vem, julga Deus, condena Deus de blasfemo, Deus que diz que Deus não presta, que estava relativizando os juízos, os julgamentos, os rigores, os mandamentos e as tradições. Deus está querendo acabar com tudo isso, então a gente acaba com ele. E aí vamos para Atos capítulo 3, a pregação do apóstolo Pedro, onde ele deixa isso bem claro. Atos 3, verso 13, Atos 3, 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e o negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Veja, os romanos, os grandes tiranos, tinham decidido soltá-lo, porque Jesus não fez nada de mal, Jesus era pacato, era tranquilo. Agora, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Olha o que os religiosos fizeram. Condenaram Deus e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. Então a gente tem que ter cuidado, queridos, de a gente, no nosso zelo por Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, os judeus têm zelo por Deus, mas sem entendimento. E eles acabaram matando o autor da vida. Porque sempre quando você usa as armas das trevas, de acusação, de falar mal, de caluniar uma pessoa, de falar que a pessoa é isso ou aquilo, ou desprezá-la no seu coração, não importa quem seja, queridos. Não importa o tamanho, a imensidão do pecado da pessoa. Se você começa a desprezar a pessoa, isso é treva. Isso é começar a gerar amargura e ódio contra qualquer grupo de pessoa que seja. Pode ser em termos políticos, pode ser em termos sexuais, pode ser no termo que for. Não cultive desprezo nem ódio por ser humano algum. Porque senão como você vai salvar essa pessoa? Como você vai ajudar essa pessoa? Não interessa o que ela fez, pode ter roubado, pode ter feito a calamidade que for com a vida dela ou dos outros. Olhe com compaixão. Porque nós não somos juízes. A Bíblia diz que só há um único legislador e um único juiz. E quem começar a julgar as pessoas, julga a lei. E é condenado por ela. Jesus diz que quem julga tem uma trave no olho. Então, jamais faça isso. Olha sempre com compaixão. Não interessa a torpeza do coração da pessoa, a mentalidade louca dela. Olhe com compaixão, para que você, às vezes, não venha fazer um mal indevido. Não, olhe com coração bom. Porque um dia, se essa pessoa estiver precisando, ela vai olhar para você e vai reparar, ele sempre olhou para mim com um coração bom. Eu sempre vi no olhar dele, não o desprezo que a religião põe no olhar das pessoas. Eu sempre vi no olhar daquela pessoa, não uma língua que eu sei que está falando mal de mim por trás. Eu vi no olhar daquela pessoa sempre um desejo de me ajudar. Sempre um desejo de me acolher. Por mais que ela discordasse 100% de mim. Totalmente, ela olhava para mim de uma forma que ele me via uma pessoa que tem potencial, ele me amava, ele olhava para mim com carinho, com compaixão. Então agora que eu estou vendo que eu estou pisando com a bola na minha vida, eu vou até ela. Porque se tiver um olhar judicioso, um olhar de desprezo, ao longo do tempo, a hora que a pessoa quer buscar uma ajuda, ela não vai até aquele. Não vai. Aí vai buscar o quê? Outras religiões, vai para qualquer outra coisa. Agora, em Jesus, por que os pecadores iam todos para Jesus? Fugiam dos religiosos. Todos iam correr para Jesus. Prostitutas, as pessoas, ladrões que roubavam a nação, roubavam todo mundo, iam todo mundo correndo para Jesus. Por quê, queridos? Porque Jesus estava sempre de braços abertos.
vem, convém eu almoçar na tua casa. Jesus chegava a uma mulher samaritana que tinha 5 maridos, na beira de um poço de água, e começava a conversar com ela. E ela se sentiu tão amada, tão amparada, que ela foi para a cidade inteira e se tornou a maior evangelista de Jesus nos primeiros anos de Jesus. Ela foi e converteu uma cidade inteira a Jesus. Tamanho o olhar de amor para aquela pessoa que já tinha tido 5 maridos, uma pessoa com a vida toda torta, mas encontrou amor em Jesus. Então Jesus, ele foi morto pelos religiosos porque Jesus era contra a maldade? Não. Jesus foi morto pelos religiosos porque Jesus era contra a religiosidade. Foi Jesus que chamou a religiosidade de, nós lemos, Mateus 23, vocês são uma raça de víboras. Estão sempre envenenando as pessoas. Veja que nós estamos tão distantes da época de Jesus, que às vezes a gente não compreende, né, o escândalo das afirmações de Jesus, a grandiosidade das afirmações de Jesus, e às vezes a gente não entende por que mataram Jesus. Veja, Jesus diz aos judeus, se em Tiro e em Sidom, cidades pagãs, se em Sodoma e Gomorra, a gente sabe a história de Sodoma e Gomorra, se em Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, eu tivesse feito os milagres que eu fiz em Cafarnaum, em Betsaida, em Corazim, eles teriam se arrependido. Mas vocês não se arrependem. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que sem a religiosidade é mais fácil uma pessoa crer do que aquele religioso com coração de pedra. É impressionante como Jesus, você vê nos evangelhos, de novo, como isso é lindo. Ele não falava de inferno para a prostituta, para o corrupto, ele não falava de inferno para essas pessoas. Ele ia trabalhando com elas, ia ajudando até transformá-las. Agora, para quem que Jesus fala de inferno? Leia os evangelhos. Para quem que Jesus fala de inferno? Jesus só fala de inferno para 2 categorias de pessoas. Os ricos, que exploravam os pobres, e para os religiosos. Só para esses Jesus falava de inferno. Por quê, queridos? Porque para os pecadores já olhavam para si e já viam a condição problemática. Já viam que estavam errados. Agora, os religiosos, eles se achavam os santos, os salvos, e precisavam ser impactados. Abra comigo, queridos, Mateus 21. Mateus 21, verso 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro respondeu. Isso é em questão de uma parábola de Jesus, né? Aí Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Olha só, de novo, olha o choque, queridos, disso. Os publicanos, que eram os corruptos, os ladrões da época, né? Ladrões em termos fiscais, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. É Deus dizendo isso, queridos. Olha a loucura. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, vocês não se arrependeram nem creram nele. Olha a loucura. Porque o que aconteceu aqui? Porque essas pessoas com a vida torta, elas viam a mensagem e se convertiam. Os religiosos que achavam que a vida deles estava agradando a Deus, não se convertiam. Porque já se achavam os santos. E aí nós vamos para o que nós lemos em Mateus 23, que é talvez uma das partes... Quantas passagens já leu aqui desse embate Jesus e os fariseus? Os fariseus e os religiosos chamando Deus de Belzebu, de príncipe dos demônios, e Jesus dizendo, vocês são víboras. Vocês não conhecem a Deus, não entram no reino de Deus, e ainda fecham o reino de Deus para ninguém entrar. E aí, mas a passagem mais contundente é aquela que nós lemos em Mateus 23, em que Jesus diz, vocês percorrem a terra e o mar. Vocês andam por todo lado evangelizando. E quando fazem um convertido, vocês o transformam em 2 vezes mais filho do inferno. Queridos, olha isso do que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo? Há a pessoa do Evangelho que tem um coração transformado, uma pessoa boa, uma pessoa que renasceu, uma pessoa que vive com Deus, a pessoa do Evangelho. Há uma pessoa num nível inferior, que é o pagão, que não conhece a Deus, que tem um coração mau, coração perverso, o pagão. E Jesus diz que tem uma pessoa inferior a esse,
que é o religioso. Porque Jesus diz que se esse aqui, o malvado, que não conhece a Deus, é filho do inferno, ele diz que o religioso, que está falando de Deus, é 2 vezes mais filho do inferno. Há o filho de Deus, o filho dos céus, o filho do inferno, e o 2 vezes mais filho do inferno. E por que ele é 2 vezes mais filho do inferno? Aquilo que eu já comecei a dizer. O maldoso, a pessoa má, mas não religiosa, ele tem um coração duro, tem uma vida torta. Só que ele não tem argumento, ele não tem justificativa. Quando ele, pensando em si próprio, olhando no espelho, ou alguém falando para ele, olha, sua vida não está legal, você está fazendo tanta coisa errada, você está machucando pessoas, a pessoa não tem argumento. Ela não tem justificativa para aquela vida torta. Ela se quebranta, às vezes a gente não sabe, mas às vezes na noite, quando ela está dormindo, ou quando ela está querendo dormir, ela vira para um lado, vira para o outro, meu Deus, quanta coisa errada eu estou fazendo. Ela tem vergonha de si, quando os filhos olham para ela olha para os filhos, ela tem vergonha da corrupção, dos erros, do que está fazendo com a vida. Agora, o religioso, com o coração empedrado, ele se acha santo, perfeito, o defensor da verdade, enquanto maltrata e pisa as pessoas. Ou seja, ele tem um coração de pedra, mas tem uma justificativa. E tem como justificativa o quê? Deus. Não, eu faço isso, eu falo isso, eu humilho as pessoas, eu falo, não, mas eu sou um defensor da verdade. Deus se torna a justificativa dela. E uma justificativa como essa, como é que a pessoa vai escapar? Então fica uma coisa horrenda, a pessoa está fazendo mal a tantas pessoas, está fechando o reino de Deus, ela não entra e fecha o reino de Deus, mas ela, na hora de deitar, ela se acha a perfeita, a grandiosa, a maravilhosa. E Deus olha para isso e acha isso horrível, horrível e pior do que aquele que está fazendo um monte de coisa errada, mas tem a chance do quebrantamento, tem a chance do arrependimento. Qual o diagnóstico, queridos? Parece claro, né? Que a religiosidade, nesse espírito de usar como justificativa Deus, ou versos da Bíblia, ou o que quer que seja, para maltratar pessoas, para colocar peso nas pessoas, para acusar pessoas, para colocar medo das pessoas, para explorar a fé das pessoas, para controlar a vida das pessoas. Esse espírito de religiosidade é muito, muito mais inimiga de Deus do que amiga de Deus. Muito mais atrapalha do que ajuda. Eu falei aqui, já comentei aqui numa mensagem, quando o anticristo vier, as pessoas acham que o anticristo vai ser um ateu, né, vai ser uma pessoa que não crê em Deus, vai ser um cético. Não, mas o Evangelho diz que o anticristo ele vai fazer sinais, maravilhas e prodígios. O que são sinais, maravilhas e prodígios, queridos? Isso é ateísmo? Um ateu faz milagres? Não, isso é religiosidade. O anticristo vai ser um baita de um religioso. Vai fazendo milagres, vai fazendo prodígios, etc. E Jesus diz, apesar disso, um monte de gente vai após ele. E Jesus diz, mas apesar disso, eu encontrarei fé na terra. Porque religiosidade não é fé segundo o Evangelho. Fé segundo o Evangelho é como eu disse, a pessoa que ama, essa conhece a Deus. Quem odeia, não conhece a Deus. Então o que a gente deve fazer, queridos, diante desse conhecimento? Você lê o Evangelho inteirinho. Você vê esse embate. Deus contra a religiosidade contra Deus. O que a gente faz diante disso? É simples, né, queridos? A gente tem que decidir viver conforme Jesus e não conforme a religiosidade. Porque a gente pensa que é a mesma coisa, mas você lê os evangelhos e são 2 opostos. Jesus vivia de um jeito, livre, solto, na vida, ia nas festas, estava com os pecadores, ajudava, acolhia, protegia. E os religiosos viviam outro tipo de vida, vivendo de guetos, só eles com eles mesmos, falando mal de quem não estava no grupinho deles, e pisando e tratando mal. Com quem nós queremos ser parecidos. Por isso que a Bíblia nos diz, o Evangelho nos diz, nós devemos ser imitadores de Cristo.
Então analise sempre a sua vida, o seu coração, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, principalmente em relação aos pecadores, aos que não são da igreja. Com quem você se parece mais? E procure, claro, aí não tem problema de você estar mais de um lado, mais de outro. A questão é, vamos embora, para ser mais parecidos com Jesus. Vamos ser mais leves e tranquilos como Jesus. Vamos ser ajudadores como Jesus. Vamos ser cheios de compaixão como Jesus. Se um pecador vier até nós com a vida mais torta e horrível possível, você faz o bem e você acolhe. Não guarda as histórias que ela te contou para depois falar para os outros, nem para depois jogar na cara daquela pessoa. Jamais. Você sempre faz o bem. Porque os fariseus, os religiosos, as pessoas fugiam. As pessoas se sentiam incomodadas quando chegava aquele fariseu. Ele vinha com aquela pose, chegava numa festa e todo mundo já se recolhia, todo mundo já baixava a cabeça, todo mundo já se sentia mal. A alegria acabava na festa, a alegria da conversa, a espontaneidade, a leveza do ambiente acabava. Quando Jesus entrava, a festa continuava, a alegria estava presente, ele ia corrigindo aqui, corrigindo ali de forma leve, sem escândalo, sem falar mal de ninguém, sempre no particular, acolhia. Nós temos que ser mais parecidos com Jesus. Quando você vem a um lugar, quando você fala com uma pessoa que tem a vida torta, ela tem que se sentir acolhida. Ela tem que ver em você um refúgio, um lugar para onde ela pode correr. Que ela pode vir para você com o pecado mais cabeludo e horroroso. E saber que você vai ajudar ela. Esses dias eu vi um pastor dizendo que ele já teve, na vida pastoral dele, já teve que lidar com uns 8, 9 casos de pessoas que pedofilia, de pai com filha, de filho com mãe, teve que lidar com um caso desse. Ninguém ficou sabendo. E ele restaurou todas as famílias. E as famílias chegam até ele e dizem, obrigado, você salvou a minha alma, salvou a minha família. Não teve escândalo, ninguém foi expulso da igreja, nada, não aconteceu nada. Foi tratado paulatinamente. E hoje as pessoas nem lembram daquela maldade que estava no coração delas. Por quê? Tratou como Jesus. Como os fariseus tratavam? Joga no chão, pega em pedra, vamos jogar. Jesus levantava, caminhava junto. Vamos junto, deixa eu te ajudar, para você não pecar mais. Então a gente tem que ir pegando, queridos, e absorvendo essa forma de Jesus viver. Essa forma de Jesus tratar todo mundo com leveza, com tranquilidade, ajudando, protegendo, aconselhando. Sempre estendendo a mão. Você pode ler. Jesus, para a pior pessoa, ele sempre estendia a mão, sempre acolhia, sempre tratava bem, sempre oferecendo uma saída para depois dizer. Só depois que ele dizia, não peques mais, não vá por aí. Então, primeiro ele demonstrava amor, primeiro ele demonstrava que era um amigo, primeiro ele demonstrava que faria o que for para ajudar a pessoa. E só depois começava a dizer, olha, está pisando na bola, não vá por aí, não peques mais. Isso sem ameaçar ninguém de inferno, como eu disse, ele não falava de inferno para essas pessoas. Ele simplesmente procurava curar e sem ofender ninguém. Então é uma decisão nossa que sermos parecidos com quem nós escolhemos. Os religiosos que fechavam o reino de Deus, não impediam que as pessoas entrassem, e ainda transformavam as pessoas em 2 vezes mais filhos do inferno, com um coração duro, com um olhar judicioso, tratando mal todo mundo que não fosse do grupinho, ou seja, a pessoa era uma pecadora, estava ali pisando, aí quando ela vinha para o grupinho, aí olhava para o grupo anterior e falava mal, sem pensar que ela estava lá antes. E qualquer um de nós poderíamos estar lá, se não fosse a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, onde você estaria? Você poderia ser a pessoa mais pervertida sexualmente, poderia ser um corrupto, prestes a ser preso. Se não fosse a graça de Deus, você não sabe o animal que você poderia ser. E você vai falar mal dos que estão lá? Não, você poderia estar lá.
Então você olha para aquela pessoa e a ama, como o Evangelho diz, como a ti mesmo. E fala, meu Deus, eu poderia estar ali, então deixa eu ajudar essa pessoa. Há esperança para ela. Ela pode ser um Saulo, matando todo mundo da igreja, perseguindo todo mundo. Pode ser o pior, um Saulo. Mas essa pessoa pode ser um Paulo lá para frente. Não sou eu que vou julgar. Não sou eu que vou dizer quem essa pessoa será. Eu vou amar essa pessoa. Quem salvou Saulo, queridos, foi quem Saulo acabou ajudando a matar, que foi Estevão. A Bíblia diz que quando Saulo estava ali reunido e as pessoas apedrejando Estevão, um homem de Deus, e Saulo cuidava das roupas, dos bens daqueles que estavam tacando pedra. E Saulo viu aquele homem sendo ofendido, sendo humilhado e sendo morto. Ele virando para aqueles assassinos, os assassinos da religiosidade, e Estevão olhando e dizendo, Pai, não lhes imputes esse pecado. E aquilo chacoalhou Paulo, e isso foi uma semente para depois, Saulo, né? Foi uma semente para depois Saulo se converter. Então, quando você vê alguém pecando, a sua oração é, Senhor, não impute a essa pessoa esse pecado. Senhor, salva essa pessoa. Tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Ajuda essa pessoa e me ajuda de alguma forma a fazer o bem a ela. Eu quero ajudá-la. E quando Deus vê esse coração, Ele vê o coração de Jesus em você. Agora, se Ele vê você falando, Senhor, eu jejuo, eu oro, eu vou ao templo, agora esses aí são os pecadores, são os miseráveis, não abençoa ele, não, abençoa a mim. Como na parábola da oração do fariseu e do publicano. E aí Deus vai dizer, esse aqui, quando ele se quebranta, ele sai justificado. Esse que fala essas coisas e se arroga, esse não agrada a Deus. Vamos ter o coração de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Como eu já falei aqui várias vezes, queridos, eu acho que o grande motivo da nossa adoração a Deus não é porque Ele é todo poderoso, não é porque Ele é onisciente, onipotente, esses atributos, isso tudo é lindo. Mas o que me admira em Deus, queridos, é ver esse coração tão cheio de amor. Ao ponto como nós tanto lemos e a gente não percebe. Deus amou o mundo de tal maneira. Então Ele olhou para o pecador, o pior deles, e amou de tal maneira. E essa é a convocação do Evangelho. Nós amarmos as pessoas de tal maneira e olhar com amor. Porque isso o religioso não faz. Ele olha para o mundo, para o pecador, sem amar, muito menos amando de tal maneira. Então que o nosso coração seja parecido com o de Jesus, queridos. Vamos orar então, Senhor Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê esse coração. Como a Tua palavra diz, que o Senhor tiraria o nosso coração de pedra e nos doaria um coração de carne. E nós precisamos, Senhor, ser mais parecidos contigo. Porque às vezes falamos tanto de Deus, mas os religiosos que mataram a Ti falavam também. Mas o coração continuava de pedra e continuava e usava o Teu nome como justificativa para tratar mal ou falar mal das pessoas. Ô Senhor, nos ajuda a ser parecidos com Jesus. Nos ajuda a levar alegria às pessoas, que as pessoas se sintam amparadas, amadas. Que onde nós entrarmos não haja incômodo, pelo contrário, as pessoas saibam que entrou luz naquele lugar, entrou sal naquele lugar. Que a gente ilumine o mundo, que a gente salgue a terra, fazendo boas obras, ajudando as pessoas. Transforma o nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra, como o Senhor falou lá no caminho de Emaús, possa aquecer os nossos corações. Possa ir nos dissolvendo desses supostos direitos de falar mal de X ou de Y. Não, Senhor. Nos ajuda a orar, a interceder, a clamar, a nos importar, sendo simplesmente como o Senhor era. Jesus, que nós sejamos parecidos com o Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós como olharam para os de Tessalônica e disseram, esses são cristãos, são pequenos cristos, são tão parecidos com Cristo. Faz-nos parecido com Cristo, Senhor, porque assim as pessoas virão até nós, em vez de fugir de nós.
Quando fogem de nós é porque estamos mais parecidos com os religiosos. Agora, quando vem até nós é porque o nosso olhar, o nosso sorriso, as nossas palavras são palavras do Evangelho, estão parecidas com Cristo. Dá-nos o teu olhar, Senhor. Dá-nos o teu sorriso, dá-nos a tua presença, que a gente exale, como diz o apóstolo Paulo, o perfume de Cristo. Que perfume pode ser mais cheiroso, maravilhoso do que esse? Um perfume que atrai as pessoas. Dá-nos esse perfume, Senhor. Transforma essa igreja para que a gente possa resgatar a tantos que estão se destruindo, a tantos que estão fazendo tantas maldades, mas nós vamos conquistá-los, não ameaçando-os, mas dizendo que eles são bem-vindos e são amados por Deus, porque Deus amou a eles de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amados? O Evangelho é lindo, né? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Amém. Glória a Deus.